Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema Resposta de Jesus à pergunta que lhe dirigiram os discípulos acerca das condições do casamento. Os que são eunucos desde o ventre materno e que assim nasceram. Os que foram feitos eunucos pelos homens e os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Isso se encontra nos textos de Marcos, no capítulo 10, versículo de 10 a 12, e em Mateus, capítulo 19, versículo de 10 a 12. Nós vamos ler os dois textos, eles são complementares, de Marcos e de Mateus. Primeiro, Marcos. Em casa, os discípulos o interrogaram de novo a esse respeito. Disse-lhes ele: se um homem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério por causa da primeira. E se ela deixa o marido e casa com outro, também comete adultério. Agora Mateus. Disseram-lhe então os discípulos: se tal é o caso judicial do homem com relação à mulher, não convém casar. Jesus lhes disse: nem todos compreendem esta doutrina, mas sim aqueles a quem isto é dado. Porque há os que se fazem eunuco desde o ventre materno. Há os que nasceram, são os que nasceram eunucos. Há os que se fazem eunucos, há os que foram feitos eunucos pelos homens. E há os que a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Compreendam aquele que puder compreender. Muito bem. Com isso, com esse texto, nós vamos fechar o tema que nós vimos desenvolvendo já na lição passada sobre casamento e divórcio. No caso aí dessa passagem que nós vimos na vez passada sobre o casamento, a pergunta foi feita por doutores da lei de duas grandes escolas do judaísmo. A escola muito liberal de Eliú com relação da carta de divórcio e a escola restrita de Shammai, que achava que só devia de dar carta de divórcio em caso grave, como de infidelidade. Então foram perguntas que os doutores da lei fizeram a Jesus, que Jesus respondeu. Isso nós estudamos na vez passada. Agora, o tema é diferente. São os discípulos de Jesus que, quando eles saem desta reunião com o povo, e com os doutores da lei, eles vão para casa. Agora os discípulos em casa, quer dizer, na intimidade, perguntam sobre esse assunto de casamento com Jesus. E o mestre, então, vai responder já para um outro nível de público. Já está falando para um nível dos mais preparados, dos iniciados, dos apóstolos. E na intimidade da casa, sem a presença de pessoas que queriam tentá-lo ou persegui-lo, como os doutores da lei, querendo criar polêmica e contenda, sem a presença também do público, que necessariamente, às vezes, não consegue perceber em toda a profundidade o tema. Então, agora é para os discípulos na intimidade do lar. Muito bem. E a pergunta é continuar falando com Jesus com relação a este mesmo assunto. E a colocação Jesus praticamente repete o mesmo ensino
com um pequeno aprofundamento. Em casa, os discípulos interrogaram de novo, quer dizer, outra vez, novamente, ao respeito do divórcio do casamento. E Jesus disse-lhes, se um homem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério por causa da primeira. E se uma mulher repudiar o marido e se casar com outro, também comete adultério. Aí a gente fica assim, né? Puxa, uma pessoa cometeu adultério e ela vai viver com outro. Aí, com esse outro, ela comete adultério. Puxa, as coisas pesadas no texto, as coisas ficam assim muito pesadas nesse texto. E a gente fala assim, poxa, Jesus fala, mas a pessoa errou, cometeu um adultério. Aí, se ela for viver com outro, ela comete adultério, o outro que vai viver com ela comete adultério. As coisas ficam assim pesadas, porque nós damos um peso tremendo para a palavra adultério. Texto como esse, gerou muitas complicações através da história. E o sexo, divórcio, casamento, virgindade, por causa de um texto como esse, dão um peso na história muito grande. Muita dor, muita perseguição, muito ódio, muito desprezo. Primeiro, criou logo, por causa de texto como esse, o celibato, né? O padre, o religioso, não casa. Aquela mulher que vai para o mosteiro não pode ter relação com ninguém. Não. Então já veio logo a ideia de separar. Extremamente rígido. Fora disso é pecado, é erro. Também, é lógico, aí uma mulher por enquanto que ela não casa, e o casamento é sagrado, é para sempre, logo não havia nem possibilidade de divórcio, por causa do rito sacramental do casamento. A mulher que não casava, se manter virgem, ficar virgem. Então, a mulher que tivesse uma outra relação é adúltera. O peso, a palavra adúltera é um peso. Mas se nós formos olhar assim para a história da humanidade, peso grave mesmo é guerra. Guerra é uma coisa muito feia. Roubar a merenda escolar é uma coisa muito feia. Tá certo? Estupro é uma coisa muito feia. Pedofilia, abusar sexualmente de criança, isso é muito pesado. Mas parece, né, que a palavra adúltera, ela ganhou por toda essa história, através dos tempos, né? Um peso de uma negatividade. Às vezes ela chega no nosso ouvido, dói mais, né? Se uma pessoa chega, fulano é adúltera, o adúltero, do que chegar, fulano é pedófilo. Parece que dói mais o adúltero. Um peso assim. Uma outra coisa também é com relação a fulano fez a guerra, Hitler fez a guerra, mas a mulher que traiu o marido parece adúltera, mas o adúltero é pior do que o cara. Matou 6 milhões de judeus a Segunda Guerra Mundial. Matou uma adúltera. Então nós precisamos, logo de início de conversa, aliviar o peso da palavra. O que está tendo é um relacionamento sexual fora do casamento, da instituição do casamento. Tá certo? Então, um ato sexual. E esse ato sexual fora do casamento é visto como um erro. Por quê? Porque desestrutura uma instituição maravilhosa que é o lar, que é a primeira e a base da vida. E um lar desestruturado
vai ter uma sociedade, vai gerar, vai contribuir para uma sociedade complicada. É isso. O que houve é um relacionamento fora do casamento. E como Jesus trata um relacionamento fora do casamento? Se a palavra é adultério, mas ela ganhou uma conotação pesada, né? Ele trata como um erro. É um erro. O que é um erro? Porque o certo mesmo era que eles se dessem bem e vivessem em harmonia, o casal. E um trocasse energias com o outro. Mas parece que uma das partes, pelo menos uma das partes, não está feliz na sua relação. Não está convenientemente alimentada na sua relação. E vai buscar fora. Ou também não tem um senso de responsabilidade muito grande, não valoriza também o que tem, não tem um senso de responsabilidade pela instituição lar, pela instituição marido-mulher e, no caso, futilmente adultera. Porque tem a ideia também da futilidade, ou também a ideia de que a energia, a troca de vibrações não é suficiente e a pessoa vai buscar fora. Jesus tem isso como um erro, como nós já falamos, pela destruição ou pela desarmonia ou desequilíbrio que vai causar no lar. Mas se é um erro, nós temos que refletir como ele pensa no erro. Como que nós estamos estudando esse tema? O que nós estudamos antes desse tema foi o perdão. Antes da gente entrar na semana passada sobre o casamento, nós estávamos falando sobre o quê? O tema era perdão. E também houve uma pergunta geral sobre o perdão, e depois uma pergunta em casa, na intimidade, feita por um discípulo. E Pedro pergunta: até quantas vezes no dia eu devo liberar o erro que alguém me cometeu, que alguém cometeu? Quantas vezes no dia? Até 7 vezes. E nós mostramos aqui vários textos que as escolas judaicas interpretavam que era até 3 vezes a gente perdoa. Pedro já foi mais generoso. Até 7 vezes está bom, Senhor? E Jesus disse: nem eu em verdade te digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E é que daria isso ao dia. Então, o que daria, se quisermos levar o pé da letra, 490 vezes ao dia. Se a pessoa cometer um erro, libera. 490 vezes. O que nós interpretávamos pela numerologia, somando da 13, né? Que é ceifar, não deixar o mal acontecer. Não, libera todas as vezes, passar foice, matar sempre qualquer possibilidade de se manter ligado à vibração do não perdão. A vibração de ressentimento. O ressentimento é algo extremamente perigoso, porque quando você não perdoa, você está ressentido. O ressentimento te dá problemas graves, inclusive de saúde. Você pode, ressentido, você pode gerar perturbações físicas, emocionais, que abalam o físico. A gente sabe do impacto da emoção no físico, não é isso? E vai abalar o físico e você pode ter doença. Podemos falar do perigo, é uma expressão do Emmanuel, do perigo do ressentimento. Perigo, a situação perigosa do ressentimento. Que há a possibilidade de atrair a morte, porque a pessoa chega a um tal momento de ódio, de vingança, de vibração ruim, de dor, né? Ela sente como se fosse, inclusive a gente usa essa expressão, né?
Por que ela fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Uma apunhalada no meu peito. Repare que a vibração do pensamento com relação a isso pode levar a situações graves, inclusive o perigo da morte. Além de trazer desequilíbrios emocionais, distúrbios digestivos e a morte. Então, se Jesus diz, né, 70 vezes 7 por dia para um erro, e ele não definiu que erro que é. Pedro não falou: Senhor, quantas vezes eu tenho que liberar, perdoar os meus amigos, uma pessoa que cometeu um erro? Até 7 vezes por dia? Que erro? Não foi definido. Esse erro pode ser um beliscão, pode ser uma traição, tá certo ou não? Pode ser até um tiro, uma cruz, te botar na cruz. E aí o Cristo logo perdoou, botou na cruz, perdoa, pai. Não quis ficar preso, vinculado, é melhor liberar. Porque quem não libera, ele fica preso karmicamente ao planeta. Então libera, eles que ficam lá com os erros deles, né? Eu estou liberando e entrego eles na mão de Deus. Essa que é a diferença. Mas, no caso, não foi definido que erro. Agora, aqui no adultério, ou no relacionamento ilícito, está se colocando como erro. E se um erro também tem que ser perdoado. Mas a gente tem todo um peso da história, foi colocado o sexo de uma forma assim tão negativa, que parece, pelo menos nas pregações religiosas, que se tem por aí, que tem que perdoar todo mundo. Tem que perdoar o cara lá que fez guerra, merece perdão. O sujeito que deu um tiro no outro, perdoa, né? O cara que dirigiu bêbado, atropelou, matou umas crianças, perdoa. Ah, mas a mulher que foi viver com outro, traiu lá, foi fazer sexo, essa não. Por quê? Por quê? Então, veja, eu trouxe um texto aqui para vocês, está em João no capítulo 8, que é uma verdadeira aula sobre esse assunto. É o caso da adúltera, está em João no capítulo 8, versículo de 1 a 11, e que diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, local de meditação. Então estava preparado na meditação. Foi lá, recolhimento. Ali não tinha agitação popular. No meio das árvores, muitas oliveiras, são lindas as oliveiras. Dizem, e é papo para turista, que muitas daquelas oliveiras estão até hoje lá. Eu não sei se são as oliveiras da época de Jesus, mas que as oliveiras que eu vi são muito velhas, né? E tinha uma azeitona caída, eu peguei e guardo essa azeitona comigo. Ali é um ambiente de muita paz, de muita tranquilidade. Muito. Tem um local lá que diz que é a tal da pedra do Getsemane, que Jesus orou. Ele orou e que o anjo apareceu para conversar com ele. O impacto vibratório daquela pedra ali é algo assim impressionante. Hoje ela está dentro de uma construção dirigida pelos franciscanos, né? E o franciscano viu a minha camisa Brasil e ele veio falar comigo. Você é do Brasil e tal. Ele contou a história da igreja, mostrou o teto. Olha aqui o teto, tá vendo? Aqui tem a marca do império de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II deu dinheiro para ajudar aqui a fazer essa igreja e tal. Aí nós ficamos falando, é uma vibração maravilhosa. É nesse local de vibração que Jesus estava. Então estava muito bem vibrado. Ele e equipe, local de meditação. De madrugada, quer dizer, bem cedo, madrugada é antes do sol nascer, voltou outra vez para o templo. Então, porque ele já tinha estado um dia ensinando no templo. Voltou, e todo o povo vinha, ia chegando, iam para o templo para a oração,
e todo o povo vinha ter com ele. Jesus sentou-se, sereno, zen, né? Sentar é zen, aliás a palavra zen é essa, sentar. Sentou tranquilamente e começou a ensinar o povo. Então nós estamos aqui diante de um quadro, se não for pensar, de bastante sensibilidade, né? De bastante preparo, de ambiente bom. Então, os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma certa mulher apanhada em adultério e colocaram ela bem no meio do templo, na praça do templo, na entrada do templo. Colocaram bem ali no meio, para ser vista por todo mundo. E aquela multidão toda que passa naquele templo imenso, que era o tamanho de uma cidade, né? E colocaram ela ali e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada a pecar ou a errar em flagrante adultério. Pá, não, pegamos na hora. Em flagrante adultério. E Moisés, na lei, manda-nos matar a pedrada tais mulheres. E tu o que dizes? Faziam-lhe esta pergunta para o fazerem cair numa armadilha e terem do que o acusar. Quer dizer, iam acusar Jesus, ele está vendo se Jesus concorda em apedrejar a mulher, não ia concordar com uma lei mais branda, que é dar carta de divórcio à mulher. Essa era uma lei mais branda. Então, para tentar Jesus, aí depois vão dizer para o povo, tá vendo? E vocês falam que ele é assim tão generoso? Não é. A lei também manda ser generoso, dar carta de repúdio. Não só apedrejar. Apedrejar é o máximo da pena. O mais leve da carta de repúdio. E eles só falaram metade. Só falaram assim: Moisés autorizou da pedrada, mas também Moisés autorizou da carta de divórcio. Mas eles não falam essa segunda parte. Que a ideia é abaixar a vibração e tentar pegar Jesus naquilo que é a essência da mensagem do mestre, que é o amor, a generosidade, o perdão, o respeito pelo outro. E tu o que dizes, né? Faziam isso para cair na armadilha. Mas Jesus, inclinando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo em terra. Nem aí para as discussões teológicas que eles queriam fazer. Ficou escrevendo no chão com o dedo, bem longe. Estava lá no Monte das Oliveiras, agora estava sentado ensinando o povo, e vem as pessoas com contendas, né? Baixou a vibração, ele não deu a mínima, ficou ali, ó, deixando a onda passar, escrevendo no chão, quase como uma criança fazendo algo assim mágico, né, de relaxar. O contato com a terra é muito legal quando a gente tira o sapato, pisa na terra, né, mexer com a terra, botar a mão na terra, como é um descarrego maravilhoso, né? Jesus estava querendo se livrar daquela vibração ruim, daquele impacto de ódio, de perseguição, de desvalor para com a mulher. E ali ficou escrevendo no chão. Como insistisse em interrogá-lo, e eles então queriam tirar Jesus desse estado de descontração com a natureza, de brincar com a terra, ergueu-se e disse: quem de vós tiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E inclinando-se novamente para o chão, quer dizer, mostrando que não estava envolvido com pecado e que nem ele tinha quem tiver sem pecado, e ele mesmo fala: quem de vós mergulhará de pecado, de erro? Eu não tenho erro. E mostrando que mesmo ele que não tinha erro, não estava nem aí, não estava nem pensando em tacar pedra, voltou a escrever no chão. Porque senão ele fala uma frase dessa: quem tiver sem pecado atira a primeira pedra. Ele mesmo pegava uma e tacava nela. Ué, porque tem uma passagem, João capítulo 8, versículo 46, quem de vós poderá dizer que eu tenho erro e pecado? E para mostrar que ele não estava nem aí para tacar pedra, voltou a escrever no chão. Agia como criança, né? Descontraído. E
inclinando-se novamente para o chão, continuou a escrever na terra. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava ali na mesma posição no meio, onde ela foi colocada. Só ficou Jesus e ela. Que já era uma condição condenada, o homem ficar sozinho com uma mulher. Mas essa foi a situação que eles armaram. Então, Jesus ergueu-se e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? A palavra condenar. Nós fomos olhar no original. Condenar. Ninguém te condenou? Onde estão eles? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Todos foram embora. O impacto, é lógico que foram pelo impacto magnético de Jesus, porque eles podiam pegar a pedra e tacar nela. Mas aí o impacto magnético, a fala de Jesus, quando ele liberou a fala, ele liberou a palavra com energia, num boom de campo hipnótico, magnético, né? Mexendo realmente com o interior de cada um. Disse-lhe Jesus: também eu não te condeno. Mas ela não fez alguma coisa errada? Para Jesus, sim. Eu não te condeno. Vai agora em diante e não tornes a errar. Pode ir, eu te libero. Eu também não te condeno. Eu também nem te taco pedra. Mas podia sugerir da carta de divórcio. Nem isso. Eu não te condeno. Mas Jesus fala que ela fez uma coisa errada. Vai e não erres mais. Vai. E se ela errar? Naquele mesmo dia, sair dali, encontrar o outro e mandar brasa. Para Pedro, 7 vezes, tá bom, Senhor? Não condenar? E Jesus diz: eu em verdade te digo, até 70 vezes 7. Se ela conseguir adulterar 490 vezes por dia, libera. E a recomendação não quer dizer que está passando a mão por cima do erro, está dizendo que houve erro. Eu não te condeno. Vai e não erre. A pergunta que não quer calar, e ele pergunta para o mais velho: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quem não errou no campo sexual? Quem é perfeito no campo sexual? Esse instrumento abençoado de evolução, que gera a procriação, que gera a satisfação sexual, que gera a satisfação da unidade entre as pessoas. Quem não errou? Então, é isso que Jesus quer dizer. Olha, são erros. Erros as pessoas cometem, mas muito pior é, além de você já ter erro também, erros sexuais, ainda pegar uma pedra e tacar na outra que errou, Aí que é grave. Aí você está multiplicando um erro. Além de um erro, você está botando um outro. E agora são 2 mandamentos da lei divina. Não adulterarás, um mandamento. E há um outro: não matarás. Então, o que nós vemos no texto é essa generosidade. Mas, normalmente, às vezes a gente não consegue. Por causa da dureza dos nossos corações, olha como foi o tema da vez passada. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos nossos corações. Então você não consegue viver com aquela mulher ou com aquele homem que foi viver com a outra. O homem agora, no caso da nossa civilização, né? Na época do cristianismo, na época de Jesus, era só a mulher, né? Tudo bem, isso nós já explicamos na vez passada. Mas a pessoa não consegue. Viu? A mulher dele foi ficar com outro. Então, você tem 2 opções, cara. Ou matar ou apedrejar. Mas tem uma terceira opção dada por Jesus: perdoa. Qual vai ser o choque diante de uma sociedade de você dizer para a mulher: eu te perdoo.
Mas aí a pessoa diz, mas isso não é papel de homem. Vão dizer que eu sou um covarde, que eu sou um mariquinha, que eu sou um chifrudo. Cai todo esse peso na gente. Pessoa, então, Jesus, se ainda está nesse nível e ainda não consegue o perdão fazer efeito no seu coração, libera, dê a carta de divórcio. Seja mais generoso, em vez de apedrejar, libera. Hoje não tem essa coisa do apedrejamento, mas tem um apedrejamento social que às vezes causa muito mais dano. Apedrejamento social é uma coisa gravíssima. Tu vai para a internet e bota a foto dela e diz, aqui está ela, olha o que ela fez. Olha o impacto disso, né? A pessoa depois chega no trabalho, todo mundo vê. Na internet as coisas correm um minuto, né? Aí o trabalho dela, quando ela passar na rua, todo mundo vai ver. Quando ela entrar no templo, na igreja, né? Quando ela for para o clube, é ela. E aí você fala, não, aí tem um caso bacana, que ainda pode solucionar bem, ela muda de cidade, né? Mas a internet está lá. Muda de país, a internet está lá. E os astronautas já estão com internet lá na estação orbital, não é isso? Eles estão com internet lá. Então, para onde for, eles de lá, o astronauta fala, lá vai ela, atravessou a rua. Então, um apedrejamento social. Qual o peso disso? Então, Jesus aqui, não que ele esteja... o grande problema nosso é achar que Jesus, ele compartilha com o erro. Não é compartilhar com o erro. É dizer claramente, é errado. É errado. Não é errado. Mas o erro do apedrejamento físico, ou agora o apedrejamento moral, é muito mais grave. E além do mais, que autoridade você tem? Pensa lá no fundo da tua consciência. Aí se o cara às vezes levanta a voz e fala assim, eu nunca errei sexualmente. Tem uns caras, e que nunca mesmo. Nunca mesmo. Eu nunca transei com ninguém. Acaba frio. O pão sai amargo, o pão ruim, ele não é feliz. Padre que não transa não é feliz. Café da manhã sai ruim. O pão sai ruim. O relacionamento com as pessoas é ruim. Ele vive um drama tremendo dentro dele. Fica amargo. E é uma dor tremenda, uma violência fortíssima. Fazer isso consigo mesmo. E ainda tem mais. Quando não vem aquelas orientações extremamente duras, que vai fazer com toda uma rigidez da família, aí que vai passar aquelas instruções loucas, como disseram, bom, então já que tem que ter sexo, porque as pessoas, aí os padres davam instrução, tem que ser com um lençol coberto, não pode ver a mulher nua, não pode isso, não pode falar indecência, não pode falar nada, sexo é só para procriação. Aí chega um absurdo, como é só para procriação, então não pode ter sexo com camisinha, camisinha proibida. E aí vem tanta gente que fica grávida, tanta gente que pega doenças sexualmente transmissíveis, tudo por falta de orientação, por causa dessa rigidez. Uma rigidez louca, em que acabam passando o ensinamento para as crianças de forma extremamente violenta, porque as escolas não podem fazer o ensinamento devido sobre o sexo. A própria mãe fica esperando alguém ter uma oportunidade, quase sempre as pessoas falam com as coleguinhas, porque não falam com a mãe, porque a mãe não se sente à vontade, o pai não se sente à vontade para conversar sobre sexo. Me lembro que o meu filho ficava lá querendo saber coisas de sexo,
e mexendo na coisinha dele lá, né, no piruzinho dele. Então ele está lá naquela fase de queria saber, queria perguntar. E ele viu a propaganda que estava vendendo uma revista sobre o sexo dos animais. E eu fui, então, comprei essa revista. E falei assim, nós vamos conversar, meu filho. Então, tá bom. Pai, nós vamos conversar onde? Eu falei, onde você quiser, meu filho. Você decide onde você quiser conversar. Pai, a gente pode comer fora e a gente então conversa sobre isso. Eu falei, tá bom. E marcamos. E eu falei assim, eu perguntei para ele, aonde você quer? Eu falei, naquele restaurante que você me levou há muito tempo. Porque assim, eu logo senti aquela dor violenta, né? Porque eu levei há muito tempo significa que o restaurante é caro. Porque se não fosse barato, você levava sempre. Aqui que não leva muito tempo é caro. Era no restaurante do Chico Recarei, lá em São Conrado. Caro, é o pescador. Mas aí nós fomos lá. E sentamos na mesa, pediu lá o que ele queria, lá um peixe com batata frita, eu pedi a minha comida, que não me recordo, e nós estamos ali conversando e tal, e eu pedi um vinho. E o garçom toda hora vem, aquele restaurante Granfino, ele vem toda hora que serviu o vinho. E a conversa tinha de parar. E ele virou para o garçom e disse assim, senhor, por favor, não interrompa mais servindo vinho para o meu pai. Ele mesmo pega, bota no copo dele, porque nós estamos falando um assunto muito sério sobre sexo. Aí o garçom vazou. Até para trazer a conta, eu tive depois de exigir, né? Porque ele não queria se aproximar de jeito nenhum. Né? Mas, porque não se falam as coisas então com naturalidade, não se conversa com o filho, não explica. Com a filha, acaba ela tem que descobrir assim como as coisas acontecem. Agora tem uma novela das 6 que eu não vejo, mas que a minha mulher me conta, vocês sabem que eu não assisto novela, mas em que a moça sabe que ela tem que dar um tesouro no casamento para o marido, e ela não sabe que tesouro é esse, e ela não tem dinheiro, e ela quer saber que tesouro é esse. Tudo por falta de comunicação. Isso tudo foi um massacre que essa religião adulterada, que não tem nada a ver com o cristianismo, falou. Olha, e vamos voltar aqui ao massacre, o que é mais doloroso. A mulher estava adulterando? No caso que a gente acabou de ler, estava. Ela foi pega em flagrante. Então ela estava adulterando. Tá. Se ela estava adulterando, ela era o quê? Qual era o seu estado civil? Naquela época não tinha isso, mas o que ela era? Casada. Concordam? Ela tinha de ser casada. E ela foi pega no flagra, não é isso? Cadê o adúltero? Não trouxeram? Só a mulher? Moisés fala, se ele estava fazendo sexo com uma mulher casada, ele estava roubando uma mercadoria, um produto que pertencia ao outro. E ele tinha de passar pelo mesmo, agravando pela mesma situação que a outra. Ele podia ser casado ou não, não importa, mas ele estava pegando uma mulher que era de alguém, que pertencia a alguém. E se ela merecia apedrejamento, ele também. Cadê a presença dele? Não trouxeram, só a da mulher. Repare o peso, é mais do que adultério, é preconceito com a mulher. Ser mais fraco, pelo menos fisicamente, é mais desprezado. E botam tudo a culpa nela, tanto que a culpa da queda é o pecado que Eva que provocou o homem, Adão. Foi ela que mandou ele comer o fruto do mal. É mais fácil você botar sempre a culpa. Não é que Adão foi porque ele quis comer. Não, foi porque a mulher mandou. Aliás, foi isso que ele fala para Deus. Por que você comeu o fruto proibido? Deus pergunta para ele. Porque a mulher que tu me deste, culpa tua primeiro em ter me dado ela. E ela que me deu. Então, os dois erros não tem nada com isso. Foi você primeiro que me deu ela. E segundo, foi ela que me deu o erro. O pai é a mulher. É culpar o outro e o outro sempre o mais fraco. Porque se o outro fosse o Mike Tyson, ele nem ia dizer, foi o Mike Tyson que me deu. Eu não fui lá, eu roubei a fruta do Mike Tyson comigo. Do Mike Tyson ele não falava. Ele levava uma surra, eu já não tinha uma costela, ia ficar com as outras todas acabadas. Calma. Mas como o outro é fraco,
Então a culpa é da mulher. Outra coisa, eu não te condeno. Cadê o marido dela? Se ela era casada, é o marido que tem que decidir. Trouxeram para ela ser apedrejada em público e envolver a figura de Jesus, quando não era assim. Pegavam ela, seguravam e chamou o marido. E marido, o que você decide? O Moisés manda ou apedrejar ou dar carta de repúdio. O que você faria? Estão perguntando a um terceiro, que é Jesus. Mas é o marido que iam chamar testemunhas, e nós lemos aqui o livrinho do divórcio, que nós trouxemos na semana passada, tem aqui a testemunha, o caso, e como é que era? Era o marido. Tanto que José é que pensava, o que eu devo fazer com Maria? É o marido que decide. Tanto que nós dizíamos aqui na vez passada, quando lemos sobre o livrinho do divórcio, cadê a mulher? Não, é sempre eu decido, eu faço, eu que dou a carta de divórcio. Era o homem. Então tinha de chamar o marido, não chamaram. Primeiro que não há a presença do adúltero, não há a presença do marido. E colocam a mulher no meio, na frente de todo mundo. E o problema é que ali é uma coisa social, né? Ficar em praça pública para ser ridicularizado. E, no caso, vem a frase de Jesus: eu também não te condeno. Se ele não condena, no fundo ele está dando uma instrução para o marido dela. Eu não condeno. O marido poderá cumprir a vontade de Jesus ou não. Tá certo, não? A opinião de Jesus é: eu não te condeno. Não erres mais. Se ele não condena, mantenha o casamento. E se o marido chegasse, porque o marido tinha de tomar a decisão ali, ela ia dizer: Jesus não me condenou e pediu para eu não errar mais. E você, o que faria, marido? Aí o marido pode querer cumprir a vontade de Jesus ou não. Eu fico com Jesus ou com Moisés? Qual é a opção? O Jesus está querendo dizer assim: perdoa. Essa genialidade do texto, assim harmonizado, é que, sem compartilhar com o pecado, Jesus fala o quanto é difícil a gente superar os nossos erros. E aí não só no caso do erro sexual, mas todos os erros, todos nós temos uma enxurrada de erros. E o que é melhor para a relação é o tratamento do perdão. Seria muito mais conveniente. Mas se a pessoa não está preparada, comete um erro menor, algo menor. Libera ela com a carta de divórcio. Mas saiba o seguinte, que o outro vai poder viver com ela. Pode. Mas vai continuar esse clima de que, como ela te pertence, vai continuar adulterando. O que viver com ela vai ser adulto e ela vai ser adulta. Quer dizer, vão continuar cometendo erro. Mas não quer dizer que esse erro, isso é uma coisa assim insuperável. Não, porque hoje podemos dizer que muito mais do que 50% da população vive assim, ué. Você vive com uma mulher, você tinha a sua, não está mais vivendo com a sua, está vivendo com a outra. Então, se você não está cumprindo o núcleo sua da família, né, houve um desacerto. Mas dos males o menor, houve um desacerto. Depois você vai ter que fazer acerto com todo mundo, gente. Acerto com a sua primeira família e acerto com essa segunda família. Aprenda a ser generoso com todo mundo. Depois vai ter que acertar. Mas é muito bacana em Jesus esse olhar de generosidade. Se ao mesmo tempo não compartilha com erro, ao mesmo tempo não compartilha com nada que possa não dar ensino e ao mesmo tempo não gerar um clima de fraternidade. Mensagem de fraternidade. E é engraçado, né? Que saíram os mais velhos, primeiro os mais velhos, quer dizer, que erraram mais, né? Cometeram mais erros.
Mas voltando para o texto, e aí então os apóstolos falam, mas Senhor, se é assim, se é tão difícil a gente ter que conviver com a mulher, nesse caso, se eu não posso dar carta de repúdio por qualquer coisa, se essa é a condição, aí no caso desse caso, né, judicialmente, se eu não devo ficar liberando ela, não convém casar. Para quê? Casar para depois a mulher comete faz uma coisa errada em casa, eu não posso mandar ela embora? Só em caso de adultério, mesmo no caso de adultério, segundo a sua concepção, seria melhor perdoar, então não convém casar, eu não caso. Bom, mas esse não casar, Jesus vai dar agora uma explicação fantástica. Vai falar da naturalidade do processo no sentido evolutivo, não no sentido egoísta. Se rolou na cabeça de alguém, então eu não vou casar para não me apurrinhar, porque aí eu não vou passar por situações inconvenientes, como por exemplo a do adultério. Então você vai ser o quê? Frio? E quando você tem uma atração por alguém, você não vai querer se aproximar? Então eu não vou querer namorar, não vou querer... Como? Ou então eu vou fazer sexo em termos de prostituição? Meu desafogo vai ser assim, sexo livre, ou então eu vou ser rígido e não vou fugir do sexo. Mas fugir do sexo é uma coisa errada. Aliás, é um patrimônio divino. Quem te deu isso foi Deus, pertence à vida. Por que condenar algo assim tão... se transformar numa figura seca, que não quer ter relação com o outro, não quer amar, não quer abraçar, não quer... Por quê? Então não convém casar? Pensa se os seus pais pensarem assim. Como você reencarnaria? Tá certo? Então, se todo mundo tivesse teu pensamento egoísta, então Jesus saiu fora. Como já estava falando com os discípulos, e espera que os discípulos eram pessoas mais amadurecidas, ele trata do tema de forma mais amadurecida. Ele fala assim, essa doutrina do não casar, que o texto bota essa palavra do não casar, a palavra é logoi no original, logoi quer dizer o ensino, a doutrina sobre o não casar, nem todos compreendem. Olha só aqueles que é dado realmente compreender, ou por processo já de maturidade, porque é dado por Deus, ou melhor, porque já tem evolução, condição de compreender a mensagem. Tanto que no final ele termina, compreenda aquele que tiver condição ou puder compreender. É para um nível mais adiantado. E aí ele fala de alguns casos de eunucos. Eunucos, que são os seres que não se dão a casamento. O que é o eunuco? Lá na filosofia, lá no pensamento oriental, né? O eunuco é a própria palavra. Eunuco quer dizer guardião do leito. Guardião do leito. Ele era a pessoa de confiança do príncipe, ou do nobre, né? Que tomava conta do leito. E ele tomava conta do leito para ninguém se aproximar da mulher dele, para o leito não ser violado, não só no sentido sexual, mas para resguardar toda a intimidade do espaço, né? Então ele era uma pessoa, primeiro, de alta confiança. E quase sempre quem podia ter um eunuco para poder cuidar do seu quarto, logo cuidar do seu harém, que tinha várias mulheres, Salomão tinha 700, fora as concubinas. Então, para cuidar desse harém, essa pessoa tinha de ser de extrema confiança do governo, extrema confiança do príncipe, do nobre, porque era alguém que vai viver na intimidade do nobre. E como ele vai ficar ali com as mulheres
do homem lá, então, normalmente, iam escolher uma pessoa, primeiro, de alta confiança, e segundo, que não fizesse sexo. Porque o homem é tentado, como a mulher também, né? E o eunuco podia abusar da sua posição, ou mesmo gerar desconfiança. Ele, às vezes, podia ser de alta fidelidade e não fazer. As mulheres também, mas a corte, o que vai pensar? Não é isso? Vem a mulher lá, uma delas fica grávida, e vem com ele. Será que é do rei mesmo? Será que é do príncipe? Será que é do nobre? Olha aquele eunuco lá. Então ele era, ou já nascia castrado, ou castravam ele. Quer dizer, ou já nascia com problema no sexo, no órgão sexual, ou castravam ele. O que passou a ser normal. Pronto, esse é o eunuco. Mas aqui o eunuco não está só no sentido físico. Aqui, no sentido de ter o órgão sexual defeituoso ou castrado pelo homem. Aqui está o eunuco no sentido de não praticante. Não praticante de sexo. E Jesus abre 3 possibilidades. Ele fala da doutrina de 3 possibilidades. Nós temos a primeira, que desde o ventre materno nasceram assim. Nasceram assim. Está vendo o ventre. Tem outros que fizeram assim, foram feitos por causa dos homens. Os homens fizeram isso nele, castraram ele. Ou, de alguma forma, proibiram dele fazer sexo. Os homens castraram. Por exemplo, botar um padre num convento. Ele lá não vai poder fazer sexo. Não vai poder fazer sexo. Ou então coloca ele como padre e dá a lei do celibato. Não fazer sexo. Pronto. E ele não faz. Pela imposição dos homens, porque isso não é da lei de Moisés, isso não é da lei das Escrituras. Muito pelo contrário, as Escrituras mandavam casar. O natural era o judeu casar, porque era da vontade de Deus o casamento, não ao contrário. Tanto que quando Deus fez o homem e a mulher, colocou eles no paraíso, não fez um mosteiro e um convento, botou o homem de um lado e a mulher do outro, botou junto. Ainda deu a frase, crescer e multiplicar. Que a palavra é, né? Sede fecundos. Então, fecundo é a ideia até de sexo mesmo. E há aqueles que, por causa do reino de Deus, se castram. Aí, muita gente pegou esses ensinos de Jesus e ele vai dizer: essas palavras nem todos compreendem essa doutrina, só aqueles que é dado por Deus. É um ensino profundo, foi dado na intimidade dos apóstolos. Segundo, no final ele fala: compreendo aquele que puder compreender. Então nós estamos diante de um ensino esotérico, não esotérico, esotérico no sentido de X, para fora, para o povo. Nós estamos num estudo mais aprofundado. E teve gente que levou as coisas ao pé da letra. Então, por causa do reino de Deus, se castrou, e se castrou fisicamente. Era o caso de Origem, um dos maiores pais da igreja de todos os tempos, né? Que no século III, o que ele faz? Ele pega e faz um dano ao órgão sexual, se castra fisicamente. Para poder, porque mas ele não podia se conter e não fazer sexo? Podia, mas a luta era grande. Como a luta era grande, o sofrimento era grande, e ele via que ele podia, é a frase popular, né? Pesadíssima, cair em tentação, ele então, para não fazer, cortou algo do seu órgão sexual para ficar castrado. E é interessante que a igreja o condenou por isso. Não existe santo Orígenes, apesar da igreja ter como uma das maiores autoridades de todos os tempos dentro da igreja. Mas ele não ganhou o título de santo, porque ele fez essa violência física. Por trás a igreja compreende, lá na essência a igreja compreende que isso é errado, fazer um dano físico. E que ele devia superar as suas lutas, mas ele não conseguiu. E o que
E o que é pior, que ele cortou parte do órgão sexual, né? Quer dizer, sexualmente ele não conseguia fazer lá o ato sexual, mas como é psicológico e emotivo o sexo, ele continuou com os mesmos desejos, com sonhos eróticos. Continuou tudo. E é lógico que potencializou. Gandhi associava a abstinência sexual ao jejum, enfraquecimento orgânico, e automaticamente você pode ter um melhor controle sobre a energia sexual. Uma das regras da Tantra Yoga. Quando você faz ao contrário, a ordem do Papa Bento V, 15º, ordem do Papa, falando para os padres, como vocês já sofrem tanto, já não podendo fazer sexo, por causa do celibato, vocês devem ter o direito de comer um pouco mais e de beber um pouco mais. Mas comer um pouco mais, comida gostosa, condimentada, e beber um pouco mais, potencializa o sexo. É ao contrário. É ao contrário da Tantra Yoga, no caso das orientações interessantes de Gandhi. Jejum para acompanhar a abstinência sexual. Mas sobre a abstinência sexual, nós vamos falar mais já aqui na frente. Por enquanto, só estamos mostrando que o que o Orígenes fez, tentando levar essa frase ao pé da letra, né, ser um eunuco, e aí ele se castra fisicamente e continua tendo os mesmos desejos. Mas no fundo Jesus está dando essas 3 orientações, dizendo, então não convém casar nessas condições. Ou o sujeito ele já nasce assim, ou os homens fizeram ele assim, e também por causa do reino de Deus. Logo, é muito chato, preste bem atenção, colocar uma mulher dentro de casa, casar com uma mulher, tá certo? E dizer para ela, olha, eu não posso ter ato sexual com você, porque eu tenho um problema, nasci assim, ou porque os homens fizeram isso comigo, ou porque eu não quero ter sexo, porque eu quero me dedicar ao reino de Deus. Ué, por que casou, cara? E ela pode dizer isso. Kiko, e daí que eu tenho com isso? E o meu direito? Eu também quero ter filho, eu quero também ter prazer. Então as coisas precisam ser combinadas, respeitadas. Né? Na Índia, que eles resolvem, com 45 anos, deixar o casamento e viver afastado em meditação. E como não há muito respeito pelas mulheres, ele anuncia a mulher. O certo mesmo é fazer um acordo. Né? Sentar e dizer, o que você acha? Eu queria levar uma vida de meditação. É possível? Você entende? Você colabora? Pronto. Mas sem acordo, né? Também é um abuso também com relação à mulher. Porque o sexo termina com 38 anos, com 45 anos, com 80 anos. Está aí a turma da melhor idade. Eles agora não querem nem ser mais da terceira idade, e sim da melhor idade. Estão mandando brasa, namorando, dançando, brincando, se distraindo. Por causa de quê? Então, vem aqui algumas explicações. Tem gente que nasceu assim, e nasce assim por alguns motivos. Ou porque nasceu assim com um defeito, logo de forma negativa, um defeito no órgão, ou nasceu assim porque, por muitas experiências de reencarnações passadas, nesta área, e por evolução, não sente necessidade de fazer sexo. Não por desprezo ao sexo, porque tem outras formas de gozo, de satisfação e de interesse muito superiores àquilo que a energia sexual libera. E não quer dizer que ele não trabalhe com energia sexual. Ele apenas transubstancializou a energia do chakra genésico para o chakra cardíaco ou intelectual, ou o chakra cerebral, trabalhando em projetos científicos ou trabalhando em projetos do coração, como poesia, música, etc. São casos raros? Sim, porque nós estamos tratando com gente evoluída. Já nasceu assim. E nesses que já nasceram assim, em momento nenhum eles desmerecem o sexo dos outros. Primeiro que eles nasceram pelo sexo. E segundo, que como eles são mais adiantados,
não desmerecem os outros. Simplesmente eles têm um trabalho específico, precisam se dedicar a um determinado trabalho e sabem que todo um compromisso com família, etc., não daria a ele essa possibilidade. Então nós vemos um caso muito interessante, que é o de Francisco de Assis, com relação a Santa Clara. Francisco de Assis tinha uma supersexualidade, né? E ele tinha loucura por Santa Clara. Mas, quando ele tinha aqueles impulsos fortes, e que ele achava que seria, se aproximar de Clara seria um risco, e seria um risco não porque sexo era algo de risco, mas porque ele fugiria daquilo que ele planejou em termos de missão de trabalho dele, que era andar pelo mundo pregando. E aí ele ia para a neve, e hoje mesmo eu estou montando uma palestra que eu vou fazer no domingo lá, no sábado, em Goiânia, e eu botei um desenho, uma figura desse caso, onde que São Francisco, ele reúne, senta na beira da neve e começa a fazer bonequinho. O pai, a mãe, os filhos, o homem, os filhos mulheres, a empregada, a pessoa, a governanta lá, a pessoa que vai precisar ajudar na casa. E ele começa a fazer bonequinho para dar a ideia de família. Aí ele destruiu os bonequinhos. Essa é a família, eu tenho que constituir uma família. E isso vai ter que ter empregado, vou ter que ter o tempo, vou ter que me dedicar, porque quando você constitui a família, você tem que se dedicar aos teus filhos. Você tem que se dedicar à mulher. Ah, eu não vou fazer sexo. Por quê? E ela? Ou o contrário, e ela com relação a você? Por quê? E você tem que se dedicar aos filhos, tem educação, você tem que ter empregados para ajudar na casa, você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro para casa, você tem que sustentar aquela turma toda, você tem que cuidar da manutenção da casa. Então o foco é muito forte. Daí dizer Paulo, é melhor não casar, nesse sentido de sair pelo mundo pregando. Mas é melhor casar do que se abrasar. Agora, se você não consegue e tem aquele impulso sexual que você não consegue se controlar, o que você vai fazer? Você vai aí afora fazendo, montando igreja e transando em cada cidade? Não. Então, casa vai constituir a tua família, vai fazer só essas viagens esporadicamente. Ou então leva a família, ué. Aí o custo qual é disso tudo? Mas isso nós estamos lidando com casos raros. Então tem gente que nasceu já assim, que nasceu com um defeito no órgão sexual, ou porque já veio também por evolução, e aí não veio com defeito, vem com supersexualidade, mas já veio com evolução para atuar em outras áreas e não na área da família, não na área do casamento. Há aqueles que os homens fizeram assim. Os homens fizeram assim porque castraram, como o caso dos eunucos para cuidar dos haréns, então porque foram castrados, ou os homens fizeram assim no sentido de proibiram, de proibição. Você é padre, se quiser celebrar missa não pode casar. Então tem duas formas de castrar, ou é fisicamente os homens maltrataram, porque deram uma pancada, deram uma surra, etc., a pessoa ficou assim com defeito, ou porque cortaram mesmo, para poder ser eunuco lá de um harém, etc., foi feito pelos homens, ou porque os homens proibiram, instituição, regra dos homens, o padre não pode casar, por exemplo. E há aqueles que se fazem assim, e aí não é como Origem interpretou de castrar fisicamente, mas se fazem assim, ou melhor, deixam de casar por causa do reino de Deus, para poder se dedicar exclusivamente às tarefas espirituais. Então, por exemplo, um caso do Chico Xavier. Como o Chico Xavier escreveu 400 livros, mais de 400 livros, e ficava todo dia recebendo o público à disposição do Senhor, na sexta, sábado, o dia inteiro, fim de semana com a família. Ele ficava com a família da humanidade, centenas de pessoas que iam lá falar com o Chico. Os livros dele eram de graça, o atendimento era de graça. Se ele tivesse família, como é que ia ser? Primeiro, tinha de sustentar a família. Depois, tinha um outro problema. Também não é só sustentar a família financeiramente. Esse é o mais fácil.
mas a presença em casa. Como é que vai ser no fim de semana? Ah, não, no fim de semana eu tenho palestra para fazer. Por quê? No fim de semana você não vai no parque com seu filho? No fim de semana você não vai à praia com a sua filha? No fim de semana você não vai para um hotel fazenda ou para algum local fazer um passeio, uma viagem com a sua família? E qual é o dia que você vai? Não, porque todo dia eu tenho palestra no centro. E quando você vai fazer sexo em casa com a sua esposa? E ter um jantar com ela, e dançar com ela, e um cinema, um teatro. Como é que é isso? Então, são casos raros, né? Nós temos o caso do nosso respeitado e querido Divaldo Franco, né? Que ele anda o mundo inteiro, já visitou mais de 150 países, levando palestra, fazendo palestra. Esse fim de semana estava no Rio, né? E já viajou, já está para fazer outra palestra, e assim passa. No final do ano a gente chega a fazer 300 palestras. Os 365 dias do ano. Fora visita a muitos países, a muitas cidades, lugares, roda o Brasil de ponta a ponta. E aí como é que vai fazer? Deixar a família? Deixar os filhos? Vai ter reunião, papai, na escola. Eu vou me apresentar na escola, vou fazer o meu teatrinho. Eu não vou não, papai tem palestra. Papai vai estar em Caxambu. Agora papai está aqui em Belo Horizonte. Manda um WhatsApp, minha filha. Então, é uma escolha que a pessoa fez. E essa escolha não é também uma escolha qualquer. Por causa do reino de Deus, né? Você vai tomar uma atitude de deixar de casar por causa disso. Mas isso não quer, em momento nenhum, desvalorizar o sexo. Você simplesmente está fazendo um super respeito à família. Porque fazendo esse tipo de trabalho, você vai poder orientar quantas e quantas e quantas famílias. Através de palestra, através de livro, através do atendimento, né? Então, é isso. E aqui ainda tem um outro caso que tem que levar em consideração, que é o caso da homossexualidade. Já nasceram assim, tanto homossexualidade homem ou mulher, né? Os homens fizeram assim por vício, vício de guerra. Então lá não tem mulher, aí o homem fica fazendo sexo entre homens, acaba ficando viciado e gostar desse tipo de sexo. Ou porque em criança sofreu violência e aí acaba só fazendo esse tipo de sexo. E aí não vai casar. Seja honesto. Como é que vai casar? Muitos até casavam para esconder, né? Quantos homossexuais casam para esconder o problema e levam uma infelicidade para a vida deles e para a vida da mulher. Ou a mulher também, que tem vontade de ter uma parceira, vai e casa com outro para poder compor com a sociedade ou compor com a família, né? Com os pais, e acaba trazendo uma infelicidade para ela, uma infelicidade para o marido. E há aqueles que fazem isso por causa do reino de Deus. Bom, aí não é um caso de homossexualidade ou de heterossexualidade. Qualquer um dos casos, o sujeito ele pode vir com tendência homossexual ou com tendência heterossexual, e em todos os casos querer se dedicar ao reino de Deus. Por quê? Porque se dedicar ao reino de Deus não tem nada a ver com a sexualidade, não depende do gênero. Você pode ser hétero, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser homossexual, e se dedicar ao reino de Deus. Mas você não quer constituir uma família. Antigamente não se falava de família de homossexual, mas hoje se fala. Hoje nós temos os casamentos autorizados por lei, né, em que você pode se constituir. E neste caso, duas mulheres vivendo juntas, dois homens vivendo juntos, ou seja lá como for, e em todos os casos é um casamento como um outro qualquer, que merece a mesma dignidade e o respeito, e que também precisa ser respeitado. E que existe infidelidade da mesma forma. E da mesma forma é errado. Porque toda vez que existe essa tal da infidelidade, se caiu na futilidade. Agora, poxa, mas e aí? O fulano foi fútil. E o que se faz? Até 7 vezes perdoa-se, ou 70 vezes 7, 490 vezes, perdoa. Agora, você não tem condição de perdoar? Aí separa.
Então, compreenda aquele que tiver condição de compreender. Está aí o ensinamento de Jesus, que a gente vê com todas as possibilidades de entrada das frases, toda uma liberdade de conceito. E isso, gente, é o que Jorge Damas, através da espiritualidade, conseguiu captar agora. Imagina o que nós vamos ter isso na frente e em maior profundidade. Quantas outras coisas muito mais profundas poderemos compreender amanhã, quando tivermos mais instrumentos, tivermos mais metodologia, tivermos mais evolução para compreender a frase de Jesus, o pensamento de Jesus. Mas por hora, ele não permitiu que a frase caísse na banalidade. Se é assim, Senhor, no caso da mulher, então não convém casar? Não. O que convém mesmo é casar. O que convém mesmo é viver uma relação de família. Se você vai casar homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, viver a bênção do lar, isso é o que convém. Mas existe aqueles outros casos que não querem ou não podem, porque nasceram assim, ou porque são evoluídos e querem trabalhar em determinadas áreas, ou porque os homens os castraram fisicamente ou provocaram determinados danos, e isso precisa de reparação psicológica, ajuda psicológica, né? Hoje já se compreende que a ajuda psicológica é importante para todos esses casos de violência, e a violência não é só violência física, de abusar de uma criança, ou de abusar de um homem ou de uma mulher em determinadas situações, mas as muito mais graves são as violências psicológicas, de castração psicológica, de que sexo é feio, beijar é pecado, essas coisas todas, e a pessoa nasce de tal forma reprimida nesse campo, que está então castrada psicologicamente. E às vezes até fisicamente não acontece o efeito, em termos do órgão sexual, em termos do orgasmo, etc., porque psicologicamente está bloqueada. Aí precisa de uma ajuda psicológica, de tratamento psicológico, daí a bênção de Freud, que abriu um terreno muito grande. E que muitos querem banalizar, dizendo que Freud mandou liberar a sexualidade. Liberar nada. Não é liberar no sentido da desordem. Liberar no sentido de vai fazer o que você quer e vai ser um descompromissado. Não, porque toda vez que existe sexualidade, existe o outro. E se existe o outro merece como você respeita, porque a lei de Jesus é ama o teu próximo como a si mesmo, e o que você não quer para você, não pode querer por outro. E o sujeito diz, eu só vou lá para ter um sexo fútil, rápido. E o outro? E se ele que o outro quiser mais? Ah, não, mas aqui ela é prostituta, qual é a dor de ser uma prostituta? Qual o desgosto dela, o amargor de deitar com este homem que ela não ama? E ter que rir para ele e dizer, como é bom, como você é gostoso, altão. O cara é um anão. Não é isso? Que sofrimento psicológico ela não passa? Então estamos falando assim de forma bastante aberta, porque o texto está na intimidade, Jesus falou isso no lar, para mostrar que toda vez que se tem um relacionamento sexual, que tem um relacionamento com outro, se tem ligação, se está com o outro merece respeito, o outro merece carinho, o outro merece atenção. Ah, mas eu errei, eu já fiz isso, errou, eu também não te condeno, de Jesus. Vai e não erre mais. Ah, mas hoje você falou para eu não errar, eu errei outra vez. Está perdoado, vai e não erre mais. Essa generosidade de Jesus, sem cair na banalidade, senão a gente fala, Jesus vai me perdoar mesmo, eu vou mandar brasa. Não é isso, porque amanhã as situações vêm mais complicadas karmicamente e você vai ter as vontades e não vai ter possibilidade. Os impulsos sem as possibilidades. Então, pensa que o que tem que funcionar sempre é a bênção da fraternidade, do amor, né? Tem uma frase de Pedro em que ele diz assim: irmãos, sede fraternalmente amigos. Muita paz.